Então, a questão 3 da URGS são afirmações. Para que um satélite se mantenha em órbita circular ao redor da Terra, a força resultante sobre ele não deve ser nula. Verdadeiro, né, pessoal? A gente estudou o movimento orbital e a gente viu que no movimento orbital a força resultante é uma força centrípeta. Que força que é essa? É a força gravitacional. O movimento orbital é uma eterna queda livre. E é o peso, né? Eu posso chamar quatro nomes diferentes dessa força. Não vamos nos esquecer que no movimento circular a força resultante não é zero. Qual é o único movimento que a resultante é zero? O MRU. Então, cuida para não errar essas coisas fáceis que às vezes a gente se esquece. O efeito de marés oceânicas, que consiste na alteração do nível da água do mar, não é influenciado pelo Sol, apesar da grande massa deste. Notem que a própria questão já tem uma contradição, né? Não é influenciado apesar da grande massa deste. A gente sabe que as marés oceânicas, a maior influência que sofrem as marés oceânicas é a Lua, né? Porque a Lua, ela tem uma massa grande, ela está perto da Terra. Mas o Sol tem muita massa, muita massa. Então, a gravidade do Sol também influencia na maré. Até a gravidade de Marte influencia nas marés, tá? Mas vamos dizer assim, 90% das marés é a Lua, né? E aí tu tem uma divisão do resto pelo Sol, por Marte. Mas dizer que o Sol não influencia nas marés está errado, justamente porque por ele ter muita massa, o campo gravitacional dele é muito forte. E a 13 é a mais polêmica. O módulo da aceleração-gravidade no ponto do interior de um planeta diminui com a distância desse ponto em relação ao centro. Então, aqui a gente tem dois problemas. Tá? Primeiro, te lembra da fórmula da aceleração gravitacional. A constante g vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Essa fórmula só vale para a parte externa, fora do planeta. Dá uma olhada lá na aula sobre gravitação universal, que é a nossa aula 7. No final da aula 7 tem aquela observação, né, que dentro do planeta essa fórmula não vale. A gravidade no interior, a gravidade no centro do planeta, a gravidade no centro da Terra vale zero. Dentro do planeta, a gravidade é totalmente proporcional à distância. Inclusive, na aula, eu fiz um gráfico para vocês, se lembram? Se tu considerar que isso aqui é o raio do planeta, a gravidade vai ser máxima exatamente na distância r do centro, que é na superfície. Então, isso aqui é a gravidade da superfície. Então, dentro do planeta, a gravidade é totalmente proporcional ao raio. Né? No centro do planeta, ela vale zero, por isso que sai da origem. Conforme a distância vai aumentando, a gravidade vai aumentando, até que nesse ponto ela é máxima, e depois vale a fórmula, daí o gráfico vira uma hipérbole. Né? Cuida que uma hora isso vai cair no Enem, né? Esse lado do gráfico, a gravidade é proporcional à distância, então não é ao quadrado, por isso que é uma reta, e desse lado do gráfico, a gravidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado, por isso que é uma hipérbole. Só que agora vem o problema do entendimento do que a URGS falou, tá? Ó, a gravidade em um ponto no interior de um planeta diminui com a distância deste ponto em relação ao centro. Então, o que ele está dizendo? Né? Que a gravidade diminui com a distância em relação ao centro. Se a distância em relação ao centro for diminuindo, a gravidade vai diminuindo. Por isso que essa 3 está certa. Só que o jeito que eles escreveram ficou um pouco confuso de entender, né? Mas é o que ele está dizendo, ó, a gravidade no interior do planeta diminui com a distância desse ponto em relação ao centro, porque é em relação ao centro. Então, o que essa questão está dizendo? Que conforme tu está te aproximando do centro, a gravidade está diminuindo. Verdade, porque no centro a gravidade vale zero. Então, a letra C é apenas 1 e 3. E a questão 4, até vou apagar aqui já. A questão 4 diz que é uma andorinha que está perseguindo um inseto, né? Ambas estão em MRU. E depois de um tempo, a andorinha finalmente consegue apanhar o inseto. Opa, os dois estão com velocidade constante. Então, o inseto está na frente e a andorinha está atrás. Cara, se a andorinha pegou o inseto, então a velocidade da andorinha é maior que a do inseto. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que imediatamente após apanhar o inseto, o módulo da velocidade final da andorinha é
que o módulo da sua velocidade inicial. Bom, vamos lá, né, pessoal? A andorinha está andando e ela pega o inseto. Quando ela pegou o inseto, os dois ficaram juntos aqui no desenho final. O que é isso aqui? Uma colisão inelástica. Então, vamos supor, a velocidade da andorinha é 4 metros por segundo. A velocidade do inseto é 2 metros por segundo. Estou inventando valores, a andorinha é mais rápida. É claro que quando a andorinha pegar o inseto, a massa do conjunto aumenta. A gente sabe que na colisão inelástica, a velocidade dos dois juntos sempre vai ser menor daquela velocidade que o outro tinha, né, que o de trás tinha quando colidiu. Porque a massa do conjunto aumenta, né? Se tu pensar na fórmula, aquela da quantidade inicial é igual à quantidade final, aqui nesse lado da quantidade final, as massas vão ser somadas. Vai ser a massa da andorinha mais a massa do inseto, dividido pela velocidade que eles ficam juntos. Então, o módulo da velocidade final da andorinha é menor que o módulo da velocidade inicial, porque aumentou a massa, né? E o ato de apanhar o inseto é uma colisão inelástica, claro, né? Porque os dois ficaram juntos. Então é Dinamarca. Beleza? Muito bem.